Deus. Muito bem, vamos ouvir a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6, do versículo 14 em diante. São 29 versículos, mas nós não vamos ler todos, só depois eu vou explicando conforme o andamento da mensagem. Marcos 6, 14. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então. Diz assim: a morte de João Batista. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Senhor, te dou graças mais uma vez, ó Deus, porque podemos estar aqui na tua casa, juntos, para aprendermos a tua palavra. E Senhor, em nome de Jesus, agora eu peço a direção do teu Santo Espírito sobre cada palavra que sair da minha boca. Que a tua unção, Espírito Santo, seja sobre cada palavra, sobre tudo que eu falar. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor através de mim. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Toma toda a glória para ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Muito bem, hoje está um pouquinho diferente aqui, né? Porque as cadeiras aí estão amontoadas, né? Por causa da pintura da igreja. Mas o costume de olhar para cá e para lá, esse vai continuar, né? Então, que bom que os irmãos sentaram aqui, daí eu olho para lá e olho para cá. Pode ficar aí, sim, é só para não encostar na pintura, né? Então, irmãos, hoje eu quero falar para vocês a respeito de um personagem da Bíblia que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é João Batista. Eu gosto muito desse homem, da sua história, né? Porque ele foi fiel até o fim. E como nós vamos ver aqui na mensagem hoje, então, ele não se importou de perder a sua cabeça, mas ele falava a verdade, né? Isso que é importante, falar a verdade sempre. Então vamos entender um pouquinho mais, né, a respeito da história de João Batista e como ele morreu. Então veja só, essa história deste homem, né, chamado João Batista. Para começar, o Batista era porque ele batizava.
Então o povo começou a chamá-lo de Batista. O nome dele era João e ficou conhecido como João Batista, porque ele batizava. Então esse Batista vem de batismo, né? Amém? Então por isso João Batista. E é uma história entre o conflito. É um conflito. A história dele é uma história de conflito entre as trevas e a luz. É uma história de a imundícia do inferno, né, das coisas do inimigo, contra a pureza do céu. Então, resumindo, é a história de João Batista e de Herodes. Para Herodes, o que estava reservado, então, o que esperava Herodes, era o desprezo eterno, ou seja, o inferno. E para João Batista, o versículo que está no Salmo 116, versículo 15, mostra bem o que aconteceu com João Batista, porque nos diz assim esse versículo: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É Salmo 116, versículo 15, se você quiser marcar. Então veja só, para Herodes estava reservado, né, pelas suas atitudes. Se ele se convertesse, é claro que ele seria salvo. Mas como isso não aconteceu, então, o que estava reservado para ele era o desprezo eterno, ou seja, a separação eterna de Deus, né, o inferno. E João Batista morreu, e parece às vezes que o mal vence o bem, mas é uma vitória aparente, momentânea. Porque para João Batista, sim, foi uma vitória, né? Herodes mandou matá-lo, que nós já vamos ver como é que foi. E daí alguns podem pensar, João Batista perdeu. Não, ele que ganhou, porque ele foi para o céu. E depois Herodes foi para o inferno, né? Então João Batista é que saiu vencedor dessa luta, dessa batalha entre trevas e luz. E para nós entendermos um pouquinho melhor, aqui eu já quero aproveitar para explicar uma dúvida que alguns irmãos têm a respeito dos Herodes. Porque na Bíblia nos fala muito, né, a respeito de Herodes. E alguns pensam que é o mesmo, e não é. Existiram vários Herodes. E então, veja só, vamos entender, né, um pouquinho, para daí você já ter esse entendimento sobre o qual que mandou matar João Batista. Então, olha só, Herodes significa heróico. O nome Herodes tem o significado de heróico. Só que essa família de Herodes não correspondia ao significado do nome, porque eles não tinham nada de heróico. Eles não eram heróis. Essa família era uma família cheia de brigas, de intrigas, de astúcia. Eles eram promíscuos, eles eram totalmente mundanos. E quando morria um, né, porque é uma dinastia, o pai, quando morria, era substituído pelo filho, que também se chamava Herodes. Quando esse morria, vinha o outro Herodes. Então era uma dinastia. E quando eles morriam, ninguém chorava por eles, porque eles não deixavam saudade. Eles eram pessoas más. Eles eram pessoas que não causavam tristeza em ninguém quando morriam. Era um alívio, né? Então, veja só. O primeiro Herodes, nós temos que entender assim, para você entender bem. Jesus viveu e morreu, irmãos, sob o domínio da dinastia herodiana, sob o domínio de Herodes. Jesus nasceu, era um Herodes que governava. Jesus morreu, era um Herodes que governava. Jesus ressuscitou, né, no mesmo período do mesmo Herodes. E a igreja também começou nesse período dos Herodes, podemos dizer assim. E o primeiro deles, então, o tronco central, vamos dizer, o primeiro dos Herodes, que era conhecido como Herodes o Grande, ele teve 10 esposas e muitos filhos. E alguns desses muitos filhos, então, também se chamaram Herodes. Por isso que se fala de vários Herodes na Bíblia,
né? Você pode dizer, o que isso vai acrescentar para mim, pastora, saber do Herodes? Porque você vai entender, quando você lê uma passagem que está escrito Herodes, você já vai saber qual dos Herodes que foi, né? A título de conhecimento, então, para você. Então, o primeiro dos Herodes, irmãos, chamado de Herodes o Grande, foi o que mandou matar as criancinhas. Lembram desse episódio? Que está em Mateus capítulo 2? Quando os magos foram procurar onde estava Jesus, né, para adorá-lo. Aí, então, eles foram até o Herodes, que nesse caso aqui era o Herodes o Grande, o primeiro, o pai, né? E perguntaram para Herodes. E Herodes, então, ficou indignado, pensando, nasceu um rei aí que quer tomar meu lugar. Então, ele mandou matar todas as criancinhas de acordo com a idade, ou seja, de 2 anos para baixo, de acordo com a idade que os magos tinham falado que Jesus tinha, né? Que eles foram e falaram que tinha nascido o rei. E Herodes, então, mandou matar todas as criancinhas. Então, é a matança dos inocentes, né? Que nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 2. E esse Herodes, então, ele reinou na Judéia de 39 a 4 a.C. Então, ele mandou matar as criancinhas. Veja só. Aqui já começou a maldade, né? Porque ele, induzido por Satanás, porque Satanás sempre fez de tudo para que Jesus não chegasse à cruz. Então, mesmo quando Jesus ainda era bebê, Satanás já queria matar Jesus para que Jesus não chegasse à cruz. Porque ele sabia que se Jesus chegasse à cruz, ele estaria condenado e nós salvos, né? Então, ele fazia de tudo para que Jesus não chegasse à cruz. E ele usou, então, esse Herodes para matar os bebezinhos. Só que, por revelação de Deus, né? José pegou Maria, pegou Jesus e fugiram para o Egito. E não participaram, né, daquela matança que aconteceu. Aí esse mesmo Herodes o Grande, ele teve um filho chamado Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas foi o que mandou matar João Batista. Tá? Esse Herodes Antipas mandou matar João Batista. Ele era filho de Herodes o Grande e ele era tetrarca. O que é tetrarca? É quase rei. Tá? Ele tinha muita autoridade, mas ele não chegava a ser rei. Era quase rei. Ele era tetrarca na Galileia. E ele reinou então de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. E esse mesmo Herodes Antipas aqui foi o que interrogou o Senhor Jesus. Quando Jesus foi preso, que Pilatos interrogou Jesus e depois o mandou para Herodes também interrogar Jesus, foi esse Herodes aqui. Então foi esse que interrogou Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus e estava curioso para ver se Jesus ia contar alguma coisa a respeito do futuro, alguma coisa, fazer uma profecia para ele, contar alguma coisa. Ele queria conhecer Jesus de perto. E aí Jesus, quando foi preso, foi levado até Herodes. E aí então Herodes disse, né, você não vai me falar nada? E Jesus se manteve quieto. Jesus não abriu a boca, não respondeu nada para Herodes. Por quê? Porque Jesus aqui nos dá uma lição. Ele não respondeu nada porque ele estava nos dizendo o seguinte, para Herodes, né? Se você não ouviu João Batista que pregou para você, você não vai me ouvir a mim também. Então o Herodes ficou ali tentando interrogar Jesus, que Jesus falasse alguma coisa, e Jesus ali, né, preso, apanhando, não abriu a boca, não falou nada para Herodes. Então foi esse Herodes aqui, o Herodes Antipas. Depois teve o Herodes Agripa I, o primeiro, que era neto do Herodes o Grande. Você vai dizer, ih, pastora, para de confundir minha cabeça com esses Herodes, né? Mas é só para você ter um conhecimento. Esse Herodes Agripa aqui, ele matou o apóstolo Tiago. A espada, né? Está em Atos 12, se você quiser ler depois, está escrito em Atos 12.
Ele era rei, então ele foi rei de 37 a.C. a 44 depois de Cristo. E foi esse Herodes Agripa I, que nos fala lá em Atos 12, 20, que morreu comido por bichos. Você já leu esse texto? Já leu essa passagem? Eu já preguei aqui sobre isso. Ele não deu glória a Deus. Um dia ele foi se apresentar diante do povo, começou a falar, e ele estava vestindo uma roupa toda prateada, toda de prata, e o sol refletia na roupa dele e brilhava muito. E aí, quando ele começou a falar, o povo começou a gritar: voz de Deus e não de homem. E ele deveria ter dito que ele não era Deus, né? Que ele era simplesmente um homem. Mas ele assumiu a glória de Deus para ele. Ele se colocou na presença daquelas pessoas como se ele realmente fosse um Deus. E no mesmo momento, ele passou mal, né? E a Bíblia nos informa, depois você pode ler lá em Atos 12, versículo 20, que ele morreu comido por bichos, ou seja, por vermes. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus, né? A soberba dele, o orgulho, a vaidade, porque o povo estava dizendo que ele tinha voz de Deus e não de homem, fez com que ele morresse comido por vermes, por bichos. Então esse foi o Herodes Agripa I. E daí tem mais um aqui que nós vamos falar, que a Bíblia cita, que é o Herodes Agripa II. Esse Herodes Agripa II aqui nos fala indiretamente na Bíblia, porque Jesus profetizou, né, que depois Jerusalém seria destruída, depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, então Jerusalém seria destruída, e foi destruída pelo general Tito. E esse Herodes Agripa II viu a destruição, ele assistiu à destruição de Jerusalém, a tomada de Jerusalém, junto com o general Tito. Então, veja só, esses Herodes aqui que a Bíblia nos fala, não é o mesmo em todos os episódios. Tá, irmãos? Quem sabe você achasse que era o mesmo, né? Quem é que achava que quando falava Herodes era o mesmo? Viu, então? Valeu a explicação, né? Não é o mesmo. É uma dinastia de Herodes. Mas esses Herodes aqui, então, o que nós vamos falar hoje, que foi o que matou João Batista, é o Herodes Antipas. Esse aqui, Herodes Antipas, que mandou degolar João Batista, é o Herodes da nossa história de hoje, do nosso texto de hoje, tá? Então, por isso, irmãos, que nós lemos aqui em Marcos capítulo 6, versículo 14, que agora eu vou estar lendo e explicando aos pouquinhos para você, foi esse Herodes Antipas aqui, então, né, que fez isso aqui. Então, olha só, eu vou ler de novo aqui. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Agora você já está sabendo qual que é o Herodes. Porque o nome de Jesus se tornara notório e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Então, olha só. Jesus já estava no seu ministério de pregação, né? Jesus já estava pregando. Eu não posso te afirmar o tempo exato, mas aproximadamente uns 2 anos Jesus já estava pregando, quando Herodes ouviu falar de Jesus. E aí então, como diz ali, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Chegou isto o quê? Se nós lermos para cima ali nos outros versículos do capítulo 6, nós vamos ver que Jesus estava ensinando os discípulos, estava escolhendo os discípulos, ou seja, estava pregando. Então, isso que Jesus estava pregando chegou aos ouvidos de Herodes. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, ou seja, a fama de Jesus. A fama de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes. E aqui, então, está nos explicando a respeito da morte de João Batista, mas que já tinha acontecido. Por quê? Porque Herodes disse assim:
é João Batista que eu mandei matar. Então aqui agora vai nos contar como foi a morte de João Batista, mas que já tinha acontecido aqui nesse episódio, quando chegou a notícia de Jesus até os ouvidos de Herodes, né? Então, olha só, nós podemos observar aqui, nesse primeiro versículo, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Nós observamos o seguinte, a palavra de Deus sempre chega primeiro aos necessitados. Podemos usar a palavra aqui aos mais humildes, aos mais pobres, ao povão, para nós, né? Para nós, do que para os grandes, para os milionários. Pastora, você está me chamando de povão? Não, não é esse o significado. Mas estou dizendo assim, as pessoas mais humildes recebem a palavra de Deus mais rápido do que os que se consideram poderosos na terra, do que aqueles que vivem em grandes mansões, grandes palácios. Por quê? Porque o povo aqui já tinha ouvido a respeito de Jesus, já tinha ouvido a pregação de Jesus, e Herodes ainda não. E já fazia um tempo que Jesus estava pregando. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, isso aqui nos mostra que o evangelho sempre chega primeiro às pessoas mais humildes. Nós, os mais simples, vamos dizer assim. Não aqueles que vivem em grandes palácios, grandes mansões. Porque depois, só depois que o povo já conhecia Jesus, que a fama de Jesus já era grande, só depois que Herodes foi saber a respeito dele. E aí então ele começou a dizer, esse é João Batista que ressuscitou. Porque ele soube que Jesus fazia milagres, e aí ele disse o seguinte, é João Batista que viveu de novo, que ressuscitou, e agora tem mais poder do que tinha antes. Então ele achava que era João Batista, mas na realidade não, né? Era Jesus. Outros diziam, é Elias, né? Então cada um dizia alguma coisa a respeito de Jesus. Ali no versículo 17, diz assim, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Aqui então começa a nos contar a respeito da morte de João Batista. Por que ele mandou matar João Batista? Veja só, Herodes estava com medo de João, Herodes estava com medo do povo, Herodes estava, depois no resto aqui do texto nós vamos ver que ele tinha medo também da sua esposa, ele estava com medo do povo, de João, de quebrar seu juramento, que nós também já vamos falar, e de que João tivesse ressuscitado. Então ele dizia, é João que ressuscitou, e ele ficou com medo. E quando nós entendemos aqui que ele estava com medo, ele tinha vários medos. Por quê? Os ímpios, né? Os que não servem a Deus, aqueles que não temem a Deus, eles vivem com medo. Sempre tem um medo. Herodes tinha medo do povo, tinha medo de João, tinha medo da esposa, tinha medo do povo, tinha medo de quebrar um juramento. Então ele vivia atormentado. Por quê? Quer ver? Abra a tua Bíblia em Provérbios 28:1. Provérbios 28:1 nos diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que aquele que não tem Deus vive com medo. Aquele que não tem Deus sempre está com medo de alguma coisa. E foge, quer dizer, estão me perseguindo, estão me fazendo mal, vou ficar com medo disso, vou ficar com medo daquilo.
Mas o justo é intrépido como leão, quer dizer, aquele que crê em Deus é forte como leão. Você vê uma família de leões, vamos dizer assim, os leõezinhos estão tranquilos, estão totalmente calmos ali perto do seu pai, porque o pai é forte, poderoso e protege eles. Então nós somos assim diante de Deus. O nosso Deus é forte. Amém? Então os ímpios não, eles vivem com medo, eles vivem fugindo. O Herodes tinha medo de tudo. Ele era o tetrarca, ele era o líder, ele era, quase um rei, mas ele vivia com medo. Por quê? Porque a consciência acusa. A consciência acusa. Aí você pode dizer assim, mas os ímpios também ouvem a consciência, pastora? Sim, também. Apesar de que a consciência os denuncia, mas a consciência sem o Espírito Santo é um guia cego. Acusa, só acusa, mas fica ali martelando, incomodando. Então eles sentem a consciência, porque Deus deu uma consciência para todo ser humano. Existe uma consciência dentro de cada ser humano. E quando você tem o Espírito Santo te dirigindo, Ele está dirigindo essa tua consciência. Ele está te dando tranquilidade, Ele está te dando paz. Por quê? Se a tua consciência não te acusa, você fica com o teu coração em paz. Não é assim, irmãos? Mas os ímpios não. Então, Herodes, ele vivia com medo de tudo. Por quê? Porque ele era um ímpio, ele não temia Deus, e a consciência dele sempre estava acusando. Um exemplo, quando Caim matou Abel, a Bíblia nos diz que o sangue de Abel clamava desde a terra. A consciência do Caim ficava acusando ele, porque ele tinha matado seu irmão Abel. Uma outra coisa que a história nos conta, Nero, o terrível, Nero, que depois mandou matar muitos cristãos da igreja primitiva. Nero, ele mandou matar a sua própria mãe, ele matou a sua própria mãe. E depois disso, a consciência dele atormentava tanto ele, que ele enxergava o rosto da mãe dele em todos os lugares. Então é a consciência. A consciência dos ímpios acusa. Judas, a consciência de Judas foi tão atormentada, depois que ele traiu Jesus, que ele vendeu Jesus, que ele não suportou e se matou. Se ele tivesse se arrependido, tinha salvação para Judas? Tinha, se ele tivesse se arrependido, mas ele não se arrependeu. Então a consciência dele acusou, e ele sentiu remorso, ele não sentiu arrependimento. Então a consciência dele acusou a tal ponto que ele não suportou e se suicidou. Então essa é a diferença do ímpio e do justo. A nossa consciência é dominada pelo Espírito Santo, a do ímpio não. A consciência do ímpio o acusa das coisas erradas que faz. E por isso o inferno é tão terrível, irmãos, porque no inferno a consciência não vai deixar de existir. Então a pessoa que vai para o inferno, a sua consciência vai ficar acusando ela o tempo todo, a eternidade toda. Nunca vai ter fim. A consciência vai ficar acusando, e é uma coisa tão séria, uma coisa tão difícil de suportar, porque você não tem descanso um minuto na tua mente nem no teu coração, quando a consciência acusa. Então por isso o inferno se torna tão terrível, porque a consciência lá é bem presente, ela não vai deixar de existir. Um outro caso que a Bíblia nos fala, sobre a consciência, também está lá em Gênesis 42, quando os irmãos de José venderam ele como escravo, e daí mentiram para o seu pai Jacó, que ele tinha sido comido por um animal no deserto. A consciência deles atormentou eles a vida toda, até eles encontrarem José novamente, agora já governador do Egito, e pedirem perdão. Então, se tem uma coisa triste, é a consciência acusar uma pessoa.
Quando a consciência acusa, é muito triste. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. E aí, quando a gente aceita Jesus, nós temos o Espírito Santo dirigindo, dominando a nossa consciência. E se a tua consciência te acusa de alguma coisa, peça perdão rapidamente, né, em nome de Jesus, para que você possa sentir paz. Porque quando a consciência acusa, a pessoa não tem paz. Então, olha só, voltamos então a falar do Herodes, né? Então, o Herodes, ele não tinha paz, ele vivia atribulado, ele tinha medo de tudo. Mas um dia, agora então começando a falar como foi, né, a morte de João Batista, um dia ele conheceu a sua cunhada chamada Herodias. E essa mulher chamada Herodias, ela é considerada a Jezabel do Novo Testamento. A Jezabel do Antigo Testamento, né, foi aquela que incomodou demais, que era esposa do rei Acabe, que perseguiu o profeta Elias. E essa aqui, a Herodias, é considerada como se fosse a Jezabel do Novo Testamento, porque ela era uma mulher terrível. Então, olha só, ela conheceu Herodes, o Antipas, e ela era casada com o irmão dele, o irmão de Herodes. E o irmão de Herodes, ele era uma pessoa mais calma, mais tranquila, um cidadão comum. Ele morava em Roma e ele não gostava muito de festas, de sociedade, ele era uma pessoa mais pacata. E a Herodias não, a Herodias queria estar envolvida em festas, em grandes banquetes, ela queria estar sempre sendo vista, sendo observada. E ela então, quando conheceu Herodes, ele foi visitar o irmão na casa dele. Isso a história nos conta, né? Irmão Flávio Joséfo, que é um escritor a respeito, que escreve a respeito da Bíblia, ele nos falou isso nos seus livros. Ele conta que eles se conheceram e aquela audácia que ela tinha, aquela vontade de estar sempre em evidência, a vaidade dela se juntou com a paixão de Herodes, porque ele se apaixonou por ela, e ele era casado, e ela também era casada, então eles se separaram e casaram, os dois se juntaram, então. E por causa disso, então, João Batista começou a pregar para Herodes, e ele sempre falava, sempre dizia que não era correto Herodes possuir a esposa do seu irmão. E de tanto ele falar, de tanto João Batista falar, ela ficou com muita raiva de João Batista, a Herodias, e queria matar ele de todo tipo. Mas o Herodes, não vamos dizer que ele amava João Batista, mas ele até gostava de ouvir as palavras de João Batista. Então, por isso, ele prendeu João Batista. Aproximadamente, a história nos diz que aproximadamente 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio, João Batista ficou preso em um cárcere, num dos palácios de Herodes, que foi a maneira de ele esconder João Batista da Herodias. Veja só como a mulher era má, ela queria matar ele a todo tipo, porque ele, quando via, ele não perdia a oportunidade e dizia, não é correto, não é lícito, vocês estão quebrando a lei, porque lá em Levítico nos fala, né, que era, pela lei de Moisés, era proibido a mesma mulher se casar com 2 irmãos, né? Então, a não ser que o irmão morresse, né? Mas os 2 estavam vivos, então era proibido, a lei proibia. E João Batista não perdia a oportunidade de dizer, vocês estão errados. Herodes, você está pecando, você não pode fazer isso. E ela então ficou com muita raiva disso. E queria matar João Batista a todo custo. E João Batista então, né, antes de ele ser preso, ele vivia no deserto da Judéia. Ele se vestia de uma túnica de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, que é a comida de quem mora no deserto. Então, veja só,
E a mensagem de João Batista sempre era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Isso aqui está em Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era a mensagem dele. E ele falava, por isso que eu admiro tanto João Batista, eu gosto muito dele. Quando chegar na glória, eu vou querer conhecer João Batista, né? Por quê? Porque ele não media as palavras, não importava se era rei ou se era um escravo, o que ele tinha de falar, ele falava. Se era a palavra de Deus, tinha de ser falada, ele falava. Ele não ficava, não, mas eu vou ofender, que nem, né, líderes de hoje que dizem, não posso falar, porque senão não vem mais na minha igreja, não dá mais o dízimo, né? Hoje existe muito disso. João Batista pregava, João Batista anunciava a verdade. Eu admiro João Batista por causa disso. E ele não se preocupou de perder a própria cabeça, mas a verdade ele não deixou de falar. Então, ele sempre falava, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele, então, né, pregando para Herodes, ele recebeu um grande ódio de Herodias. E agora, então, ali no versículo do 18, vamos ler do 18 mais um pedacinho que diz assim: pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Olha só, temia João. Herodes tinha medo de João Batista. E o tinha em segurança. Então ele prendeu João Batista para poder livrar João Batista de ser morto pela Herodias. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então Herodes até ouvia o que João Batista estava falando, só que ele não mudou. Ele é aquela pessoa que ouve a verdade, mas que não muda. Então, olha só, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas, ou seja, os seus convidados. Então disse o rei, né, o Herodes, a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Então era o aniversário de Herodes. Ele fez uma festa, deu um grande banquete. Era o aniversário dele. E nesse banquete, então, a filha de Herodias, que o mesmo escritor Flávio Joséfo menciona o nome dela como Salomé. A Bíblia não fala o nome dela, mas a história da igreja, né, a história nos conta que era Salomé, o nome da filha. E essa filha, então, sempre é vista pelas pessoas como se fosse uma jovem, já uma moça, né? Mas não. Pelo que a história nos conta, ela era praticamente uma criança ainda. Ela tinha entre 11 e 12 anos. E essa filha, então, de Herodias, porque antes de Herodias, então, se casar com Herodes, os nomes tudo parecido, né? A gente confunde um pouco. Mas antes de ela deixar o marido e se casar com Herodes, ela morava em Roma, né? Na capital. Então, essa menina teve uma educação de princesa. E ali ela recebeu todas as instruções que as princesas recebiam. E ela aprendeu a cultura, né? A cultura romana. Ela sabia dançar. Olhe bem o detalhe. Ela sabia dançar, ela aprendeu a dançar. E por isso, então, ela foi dançar nesse aniversário de Herodes. Porque Herodias queria já mostrar a filha para conseguir um bom casamento. Essa mulher era muito ambiciosa, então ela queria sempre estar no poder. E ela então fez com que a menina foi dançar no aniversário de Herodes. Então, aproximadamente entre 11 e 12 anos, ela era uma criança. E ela dançou então com aquelas danças que ela aprendeu na capital. E Herodias dizia assim, isso a história nos conta,
que o povo, então, né, da Judéia era um povo sem conhecimento. Então, iriam ficar pasmos, iriam ficar admirados com a dança da menina, porque eles não tinham a cultura lá da capital. E realmente Herodes ficou, né, gostou muito da dança da menina e fez uma promessa. E essa menina, então, dançou, né? Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe. Olha só, aqui o detalhe. Se ela já fosse uma jovem, uma moça, com certeza ela não iria pedir a cabeça de João Batista. Porque ela iria ter fama, ela iria ter dinheiro, porque ele prometeu até a metade do reino dele, né? Ou seja, ele não era rei, ele não tinha um reino, mas ele tinha autoridade. Então ele poderia dar até a metade dos lugares aonde ele dominava. E se fosse uma moça, com certeza ia pedir joias, roupas, poder. E aqui então a gente entende como era realmente uma menina, porque diz que saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Daí diz assim: esta respondeu, versículo 24, que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. Então foi Herodias que fez com que Salomé pedisse a cabeça de João Batista. Porque uma menina não iria ter essa noção, né, de pedir a cabeça de alguém. O que ela ia fazer com uma cabeça? O que ela ia fazer? Ela teve a oportunidade de ter a metade do reino de Herodes e pediu uma cabeça? Então, isso aqui foi realmente pela maldade da Herodias, né? Ela induziu a filha a fazer isso. E aí, no versículo 25, diz assim: no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, olha o detalhe, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Esse sem demora aqui mostra todo o ódio, toda a raiva que Herodias tinha por Herodes, ou seja, sem demora, é agora, eu quero agora. E também que o diabo tinha, né, por João Batista, porque João Batista anunciava e pregava o arrependimento. Então, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Uma criança não iria ter condições de falar isso. Então, foi induzida pela mãe. O que Herodes fez? Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Então aqui, ele temeu negar o juramento que ele fez. Ele podia ter dito: não, isso eu não vou fazer, né? Mas ele temeu, ficou com vergonha de negar uma coisa que ele tinha prometido por causa dos que estavam à mesa com ele, ou seja, dos seus convidados. E o que ele fez? No 27 diz: e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Então, olha só, sem demora, João estava preso no cárcere, né, numa cela que não era nada agradável, mas que ele estava sendo mantido lá por Herodes para que a mulher não o matasse. Mas agora ele, que tinha autoridade para manter João vivo, ficou com medo do juramento que tinha feito e mandou matar. Então o executor foi, cortou a cabeça de João, né? Colocou num prato, entregou para a menina, que a história nos chama de Salomé, e esta entregou para sua mãe, que era Herodias. E ainda mais, podemos observar a maldade dessa mulher chamada Herodias, que Flávio Josefo também, a história nos conta, que Herodias, depois que pegou a cabeça de João Batista, ela furou a língua dele com um alfinete de ouro.
Então a maldade dessa mulher era tão grande que ela, mesmo depois de João Batista morto, né, ela conseguiu o que queria, matou João Batista, para que ele parasse de dizer que ela estava pecando, que ela estava errada, e mesmo depois disso ela furava a língua de João Batista com um alfinete. Tem que ter muita maldade no coração, né? Por isso ela é considerada a Jezabel do Novo Testamento. Então veja só, irmãos, o porquê, pastora, que você está nos contando essa história hoje? Para nós entendermos o seguinte: seja como for, esteja para acontecer, o que for que esteja para acontecer com você, não deixe de falar a verdade. Ah, mas vão me matar. João Batista não ficou com medo de perder a cabeça. Ele continuou falando, não é lícito, é pecado, é errado, arrependei-vos. Perdeu a cabeça, mas ganhou o céu. Não é verdade? Amém? Então hoje, irmãos, muitas pessoas deixam de falar a verdade com medo do que podem fazer para elas. Ah, mas se eu falar a verdade, se eu anunciar Jesus, ou se eu falar qualquer coisa que vá magoar alguém, vão fazer isso para mim, vão me prejudicar. Esse, entre aspas, não que vão degolar como fizeram com João Batista, né? Não que vão tirar a cabeça literalmente ali. Mas a pessoa pode ficar com medo do que podem fazer com ela. Ah, vai acontecer tal coisa se eu falar a verdade. Tomem o exemplo de João Batista, meus irmãos. Fale sempre a verdade, mesmo que tenha um preço alto a pagar. João Batista perdeu a cabeça. E esse perdeu a cabeça por um bom propósito, porque ele anunciava a palavra de Deus. E muitos hoje também a gente pode observar que muitos mentem, roubam, né? E fazem o que for preciso para não serem prejudicados, entre aspas, para não perderem a cabeça. Mas de um outro lado também nós podemos olhar que quantos hoje perdem a cabeça no sentido de não pode enxergar um copo de vinho, vamos dizer assim. Não pode enxergar dinheiro. Não pode enxergar uma mulher bonita. Não pode enxergar alguma coisa que lhe conquiste, né, o coração. Quantas pessoas hoje se envolvem em relacionamentos imundos, impuros, indecentes? Por quê? Porque perdem a cabeça. Aí dizem assim: ah, quando eu vi, eu já tinha feito, eu perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Então tem as duas maneiras aí de perder a cabeça, né? Perdi a cabeça, quando vi, já tinha feito. Então hoje tem muita gente perdendo a cabeça e pecando. E muitos pecam para não perder a cabeça. Deu de entender, irmãos? Ficou entendido? Muitos pecam e dizem: não, eu vou ter que mentir, porque se eu não mentir, eu vou perder minha cabeça. Então tem os dois lados da moeda, como eu falo sempre para vocês. Mas o que nós aprendemos com João Batista? João Batista nos ensina que é possível perder a cabeça, sim, mas por coisas importantes. E agora perder a cabeça literalmente, né? Perder a cabeça mesmo, morrer, ser condenado. Que eu vivo falando para vocês que se um dia chegar a perseguição aqui no Brasil, morra, mas não negue Jesus. Se for preciso perder a cabeça mesmo, deixe que corte a tua cabeça. Ou te matem de alguma outra forma, mas não negue Jesus. Ame a Jesus acima de tudo e de todos. João Batista, ele foi o precursor do Senhor Jesus. Ou seja, ele que anunciou que Jesus estava chegando. Ele foi o precursor, ele foi o último dos profetas. Ele foi o precursor, ele anunciou, né? Quando ele enxergou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: eu não sou digno de lhe desatar as sandálias. Ele sabia que Jesus estava chegando
Ele que anunciou a chegada de Jesus. E ele foi fiel a Deus até o fim. Então é isso que nós temos que ser hoje. Hoje nós temos que ter mais João, mais, como é que eu vou falar João no plural? Joões batistas? É assim? Nós temos que ter mais João Batista dentro das igrejas. Que se for preciso perder a cabeça, perde. Mas não nega Jesus. Não mente para salvar seu pescoço. Não inventa, não rouba, né? Muita gente faz essas coisas para salvar o próprio pescoço. O João Batista foi como é que eu vou dizer para vocês? Foi o profeta que morreu numa festa de aniversário. Veja só, era uma festa. E ele morreu numa festa de aniversário. Tem um pregador, tem não, né? Já faleceu faz muito tempo, chamado Spurgeon. Mas ele dizia sempre que cada vez que ele via um baile, ele sentia dor no pescoço, porque ele se lembrava de um grande profeta que morreu por causa de uma dança. Então, olha só como as coisas podem influenciar as pessoas. Herodes até admirava João Batista, não obedecia, mas gostava de ouvir. Ele só ouvia, ele não obedecia, ele não praticava, ele não se arrependeu. Mas ele gostava de ouvir. Mas ele foi influenciado por uma dança sensual. Porque a menina sabia dançar as danças lá de Roma, né? Então, ela dançou e seduziu a Herodes. O que será que hoje tem seduzido o nosso coração, irmãos? O que tem seduzido o teu coração? Pode não ser uma dança, mas quem sabe é o dinheiro. Quem sabe você não possa ver determinada coisa que você fica sem noção, você perde a cabeça, quando você vê, você já fez. Tem pessoas que dizem isso, né? Quando eu vi, eu já tinha feito. Por quê? Porque perdeu a cabeça, mas perdeu a cabeça por coisa errada. Então, João Batista nos mostra que nós podemos perder a cabeça sim, mas por um bom motivo. Ficou entendido, irmãos? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?